Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas lúdicas, aqui não tem embustes, sofismas, achismos de propriedade, aqui não tem nada disso. Aqui tem uma exegese racional. E hoje eu quero falar a respeito do anticristo e do anticapitalismo. Por quê? Nos últimos vídeos eu falei muito sobre o capitalismo, falei muito sobre uma pessoa ser bem-sucedida, que isso não tem nada a ver com ser humilde, com a caridade. Você pode ser humilde, praticar a caridade sendo uma pessoa bem-sucedida, desde que você tenha ganho tudo que você tem através do seu trabalho, do seu suor. Eu falei muito sobre isso, tá? Por quê? Entenda, o apocalipse protestante é uma mentira. Esse apocalipse futurístico, ele é uma mentira. Eu já provei isso em vários vídeos. É uma mentira. Mas, infelizmente, você católico que acredita no anticristo futuro, neste anticristo ser criatura que vai governar o mundo, você católico que além de acreditar nisso, defende o apocalipse protestante, esse apocalipse futurístico e é anticapitalista, você é a sobremesa dos globalistas, gente. Você é a sobremesa. Você vai fazer se tornar realidade algo que não existe. Algo que não faz parte do Apocalipse, algo que não foi revelado e algo que não tem na história da igreja. Você vai fazer isso acontecer. Por quê? O que acontece, gente? Quem prega esse anticapitalismo geralmente são os comunistas e os sionistas. Eu vou explicar o porquê eles pregam isso, tá? E quem prega exatamente o aparecimento desse anticristo, ser que vai governar o mundo, são os protestantes, principalmente os protestantes. Tem uma ala católica que também prega isso, mas principalmente os protestantes, eles pregam esse anticristo que vai ser, né, o chefe, o fodástico ali, vai sentar na cadeira do, sei lá, da ONU, da nova ordem mundial e vai governar o mundo inteiro. Você está sendo influenciado pelo sionismo cultural e pelo marxismo cultural, essas duas pragas. E por que eles estão influenciando você a pensar dessa forma e defender isso? Porque é exatamente o que eles querem, o anticapitalismo e o apocalipse futurístico. É isso que eles querem. Perceba, para um católico ou para um protestante que acredita nessa visão futurística do Apocalipse, desse anticristo que vai aparecer, que não existe no Apocalipse de João, mas infelizmente vocês pregam isso, para esse protestante, para esse católico, antes da vinda de Cristo é necessário que apareça esse ser que domina o mundo todo. E vai com certeza, né, tentar primeiramente se passar por um Messias e depois vai se tornar um anticristão e vai perseguir os cristãos. Essa é a crença. E esse cabra faz parte do que? Esse anticristo, esse ser, esse monstro, sei lá como eu posso definir, né? Ele vai fazer parte, segundo a crença protestante, do apocalipse protestante, esses católicos que também acreditam nisso, esse cabra faz parte da nova ordem mundial. E quem é, segundo a lenda aí, o que é a nova ordem mundial? São nada mais, nada menos do que, né, esses sionistas, esses marxistas que se apoderaram da economia mundial, são os donos das grandes corporações. Aí a gente pode citar aqui, por exemplo, a família Rockefeller, a gente pode citar George Soros, a gente pode citar aqui a Fundação Ford, entre tantos aí. Se reúnem para tentar um domínio mundial da economia, porque eles têm a economia. Por que eles têm a economia, gente? Porque eles pregam o anticapitalismo. Indiretamente eles pregam o anticapitalismo. E, infelizmente, os católicos, né,
contribuíram para isso. O que eles fizeram, gente? Depois da teologia liberal, lá no século XIX, o aparecimento do sionismo, houve um agrupamento com os marxistas, né, para tentar esse domínio mundial. E existe essa tentativa do domínio mundial. Só que não tem nada a ver com o Apocalipse. Só que eles usam essa ideia, olha, prestem atenção, eles usam essa ideia das mentiras do Apocalipse protestante, do Apocalipse futurístico, para dominar o mundo. Por quê? Para você, protestante, que acredita nessa história, nessa lorota aí do anticristo que vai aparecer, que vai dominar o mundo e faz parte do Apocalipse, para você é inevitável. Para você, aliás, você quer que isso aconteça, você protestante, você está esperando, ansioso o aparecimento desse anticristo, por quê? Para você, na tua cabecinha, né, nessa cabecinha tua, com menos de 2 neurônios, se não aparecer esse anticristo, Jesus Cristo não volta. O Jesus Cristo depende do anticristo, olha que loucura. E eles, para eles, entenda, para eles, os donos das grandes corporações, os sionistas aí, os marxistas, tanto faz se ele vai ser chamado de anticristo. Tanto eles não ligam para eles, não são cristãos. Eles não acreditam em Cristo, muito menos em anticristo. Então você chamar o cabra ali de anticristo, tanto faz. O que importa é que você acredita que ele vai dominar o mundo. E se você acredita que ele vai dominar o mundo, isso é inevitável e precisa, você está querendo que ele domine o mundo para que o seu Cristo volte, entenda, na visão dele, tá bom, para eles querem isso. Então, tá bom. Na cabeça na cabeça deles, pô, se você está esperando isso, eu sou o anticristo que você está esperando, eu vou dominar o mundo, eu vou fazer o que você, vou cumprir, né, essa sua revelação, essa sua profecia, tá? Eu vou dominar o mundo. Vocês, prestem atenção, vocês irão fazer o apocalipse protestante, que é mentiroso, se tornar realidade. E isso passa pelo anticapitalismo, gente. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos sobre capitalismo. Sobre essa história do cabra não ser bem sucedido. Por quê? Qual é a arma que eles têm? Você acha que a arma que as grandes corporações, tá? Estou falando ali dessas pessoas ligadas ao sionismo cultural. Qual é a arma que ele tem, né? Um chefe de uma grande corporação. Você acha que é um exército? Não é a economia. Eles se apoderaram da economia por causa dessa visão anticapitalista que eles colocaram nos católicos, principalmente nos católicos. Olha que interessante isso daí, né? O que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa chamada, né, um anacronismo ideológico. Eles pegaram aí os católicos mais devotos, se apoderaram de alguns textos, né, alguns jargões também, mas de alguns textos da patrística e da Bíblia Sagrada, pensaram esses textos onde um santo lá no século IV fala mal do acúmulo de riquezas, ou Santo Tomás de Aquino lá no século XIII falando sobre as propriedades privadas, e aí ele pega aquele texto e joga para você, católico, ó. Tá aqui. Você não pode acumular riquezas. Você tem que viver apenas com o que você precisa. Se você tiver algo a mais, dê para os pobres. Isso é uma ilusão, gente. Você não vai consertar o mundo. Entenda. Você sendo uma pessoa bem-sucedida, pegando tudo que você tem, vendendo e doando para os pobres, você não vai consertar o mundo. Você não vai acabar com a pobreza do mundo. E também reunindo todos os católicos do mundo fazendo isso, também não vai acabar com a miséria no mundo, tá, gente? Isso é utopia. Mas ele coloca isso na tua cabeça, né? Esse cabra chefe de uma grande corporação ligado ao sionismo cultural e também ligado a esse grupo que tenta fazer sim um domínio mundial da economia. E ele coloca isso na tua cabeça e você aceita, porque você foi doutrinado nos últimos 30 anos a acreditar nisso. Porque aí os sionistas usam o que é a visão marxista. Qual é a visão marxista? A visão de que tem que existir um governo central, né, uma centralização de poder, e esse governo central determina o quanto você pode ganhar e como você tem que viver, o quanto você pode ganhar e como você tem que gastar o seu dinheiro. E eles pegaram aquelas frases daqueles santos, eu falo que isso é um anacronismo ideológico, porque era uma outra situação.
Quando você pega São João Crisóstomo falando do acúmulo de riquezas, ele falava na época dele, gente. Sendo São João Crisóstomo um cara bem sucedido. São Jerônimo falando do acúmulo de riquezas, ele era um cabra bem sucedido. Mas ele estava falando da situação na época. Porque o sistema de produção na época era através da escravidão. Entenda? Da opressão, escravidão. Esse era o sistema de produção na época. Por isso havia uma crítica em cima disso. Não era a crítica não era da pessoa ser bem-sucedida, e sim de como ele acumulava essas riquezas, através do que era esse acúmulo de riquezas. Na época de Santo Tomás de Aquino mesmo, Santo Tomás de Aquino vivia no feudalismo, então tinha uma outra visão na época, sistema econômico não existia, propriedade privada, você não tinha como... entenda, você não tinha como mudar de classe social na época de Santo Tomás de Aquino, era basicamente isso. Então essa era a crítica. Hoje não, gente. Hoje a gente vive em um outro sistema, é o sistema capitalista, não tem escravidão, o sistema de produção é outro, através de salário, gente. Então você tem até a opção de mudar de classe social, investir seu dinheiro. Então é uma outra visão. Aí mas voltando, né, à parada aqui das grandes corporações, ligadas ao sionismo cultural e ao marxismo cultural. O católico por si só já tem essa visão da caridade, de ser humilde, de realmente não acumular riquezas, porque é uma tradição da igreja, não que seja errado, mas a igreja prega assim isso daí, né? A igreja acaba pregando a humildade, mas enfim, eles pegam essas frases e trazem para vocês e falam assim, eu estou mostrando para ele, olha só, o chefe de uma grande corporação, tá? Ele consegue impregnar isso na mente do católico, do protestante nem tanto, mas do católico sim, e ele fala, eu vou determinar, eu vou mostrar para vocês como que vocês terão que viver, quanto você pode ganhar, quanto você pode gastar, onde, entendeu? Eu vou mostrar isso para vocês, e vocês aceitaram isso, né, estão aceitando até hoje. Vocês aceitaram isso. E aí o que acontece? O católico fica pobre, perde, né, a grande arma que é a economia, e essas grandes corporações cada vez mais dominando a economia mundial. E quando eles, prestem atenção, isso já está acontecendo, tá? Essas grandes corporações lutando contra o cristianismo, você não vai ter o mesmo poder para lutar contra eles. Porque vocês entregaram a economia na mão deles. Isso que eles lutaram para isso e conseguiram, por causa de católico que ficou nessa historinha de que eu não posso ser bem sucedido, porque se eu tiver mais do que eu preciso, eu tenho que doar para os pobres. Tá, você está doando para os pobres? Não, esse cabra estava se apoderando da economia. Aí você não tem a mesma arma que ele tem. Ele já tem a arma dele, que ele está, né, segurando ali a economia mundial. E por isso que, olha, anticristo, preste atenção, gente. Você católico que acredita nisso, você protestante também, você é a sobremesa deles. Você é a sobremesa. A história do anticristo que vai governar o mundo, mais o anticapitalismo, tá, unindo os dois... Você católico que acredita no apocalipse futurístico e é anticapitalista, e você protestante que também acredita nisso, você vai fazer acontecer um apocalipse que não existe. Você vai fazer esse apocalipse se tornar realidade. E você está fazendo isso acontecer. Não tem nada a ver com Deus, com Jesus Cristo, com o livro do Apocalipse, com a revelação de algum santo. Você está fazendo isso acontecer, porque na tua cabecinha, para Jesus Cristo voltar, precisa aparecer este líder mundial que vai dominar o mundo todo e todo mundo vai se dobrar, né, para esse líder mundial, que é o anticristo, tá? E ele vai perseguir os cristãos, e ele vai ser muito rico, ele vai dominar a economia, porque você entregou a economia para ele. Eu sou anticapitalista porque o capitalismo é a opressão. Você entregou a economia para eles, tá? E eles não são anticristo, não tem nada a ver com o livro do Apocalipse, apenas eles se utilizaram dessa ideia para dominar o mundo. Eles se utilizaram disso. Por isso que desde o século XIX,
Essa visão do apocalipse futurístico vem sendo impregnada dentro do protestantismo e dentro do catolicismo também, porque eles precisam dessa ideia. Eles precisam. Como eu falei, eles querem dominar o mundo. Não interessa se você vai chamar ele de um anticristão ou apenas de um líder mundial. Ou, assim, tipo, o anticristo, né, na verdade. Não interessa se você vai chamar ele de anticristo ou apenas de um líder mundial. Ele não tá nem aí, ele não é cristão. Ah, então me chame de anticristo, tá bom, mas eu tô dominando o mundo, porque é isso que eu quero. E você acredita nisso, que eu tenho que dominar o mundo. Você acredita nisso, entendeu? Mas eu preciso da economia nas minhas mãos. Pô, mas tem uma questão aí do católico, ele tem uma visão anticapitalista, católico, né? Principalmente depois, né, desses bispos vermelhos, assim, e alguns movimentos da igreja católica, como a ETL, pregando revolução, pregando marxismo cultural. Então vamos pegar algumas frases de alguns santos, colocar ali para os católicos, tá? Mostrar que eles não podem ter o domínio da economia. A Igreja Católica não pode, né, ser uma igreja com domínio, sim, econômico, né, ser uma igreja bem-sucedida. O católico não pode ser bem-sucedido, porque se ele for bem-sucedido, eu não conseguirei dominar esse católico. E você católico, entregou a arma nas mãos do inimigo. É a mesma coisa a questão do desarmamento. Vou fazer aqui uma comparação com o desarmamento. Quando um ditador aí, seja ele Hitler, Mussolini, Stalin, qualquer um, Fidel Castro, Maduro, quando ele entra no poder, o que ele faz? A campanha do desarmamento. Ele coloca na cabeça do povo, primeiramente, faz igual o Lula fez aqui nesse país, ele coloca na cabeça do povo que ele está fazendo isso para te defender. Olha, estou fazendo isso para te defender, estou tirando a arma da sua mão, ou o direito de você possuir uma arma para se defender, porque eu vou te defender, eu vou fazer isso por você. E o que acontece? Aí ele se apodera de todas as armas, esse líder se apodera de todas as armas, ele vai ter o controle disso, e ele vai ter o controle em cima de você, porque você não tem como lutar contra ele se apoderou de todas as armas. É isso que acontece, é uma ditadura. O que aconteceu na Segunda Guerra? Por exemplo, os judeus, né? Aí falando da comunidade judaica, lamentando o Holocausto, claro. Mas como aconteceu isso? Primeiro veio a campanha do desarmamento. Hitler ali, o partido nazista, pregando ali o quê? O desarmamento, confiscando as armas, principalmente dos judeus. Confiscaram as armas, dizendo, o exército vai lutar pela nação, né? Aqui o poder central, que é o chefe de Estado, que vai lutar para te defender, você não precisa de armas, tá? E o que aconteceu? Quando começou ali o Holocausto, né? Começou os judeus a serem levados para os campos de concentração, não tinham armas para lutar. Entendeu o que aconteceu ou não? Ele tirou as armas e se voltou. E aí quando o governo, né, começou a perseguir aquele grupo de pessoas, não tinha o que fazer. Tanto é que na Polônia, que não teve exatamente a campanha do desarmamento, eles conseguiram ali na Polônia, a comunidade judaica, eles conseguiram algumas armas ali, eles lutaram durante um bom tempo contra os nazistas. Lutaram, perderam, mas lutaram. E se isso tivesse acontecido na Alemanha também, na Tchecoslováquia, enfim, em outros lugares, será que teria morrido todos os judeus que morreram? Não, mas aqueles judeus, principalmente ali na Alemanha, foram ludibriados com essa ideia de entregar as armas, porque o poder central ali iria defender aquela comunidade. Depois o poder central ali começou a perseguir a comunidade. É exatamente o que está acontecendo com a economia. As grandes corporações se apoderando cada vez mais da economia, tá? E não tem nada a ver com o Apocalipse, é você que está fazendo isso, católico. Você que acredita nisso. Você que é anticapitalista, você que acredita no Apocalipse futurístico, você protestante também sendo anticapitalista ou não, acreditando, você está entregando tudo para eles. Você está fazendo isso se tornar realidade, uma coisa que nem existe, uma coisa que não tem profecia. Está fazendo apenas isso se tornar realidade. E para ele, né, para uma pessoa que quer dominar o mundo, cara, tá de boa. Como eu falei, não interessa você o anticristo, um líder mundial, sei lá, o tal do Messias, qualquer coisa que vocês queiram aí, tá? Eu só vou dominar o mundo, tá bom?
Vocês estão entregando isso pra mim, tá bom. Se vocês querem, eu também quero. É isso que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla do católico, tirar essa visão de que você, católico, tem que ser humilde, que você, católico, não pode ser uma pessoa bem-sucedida, não pode acumular riquezas, mesmo sendo através do seu trabalho, do suor, tá? Eu não posso, eu tenho que ser humilde aqui, eu só posso gastar o quanto eu preciso e o resto tem que doar tudo. Cara, você não vai resolver o problema do mundo. Você não vai resolver a miséria. Se todos os católicos doarem tudo que tem, não vai acabar a miséria no mundo. Não é assim que se resolve esse problema. Não é assim. Não é você ficando na miséria que vai resolver o problema de um outro miserável. Não é assim que resolve esse problema. É colocando o miserável nas mesmas condições de você. É uma outra coisa, entendeu? Não precisa tirar o teu sustento, a sua riqueza para dar para ele. Você precisa colocar ele para ganhar o mesmo que você, tá? E aí entra várias situações, e aí é uma variável muito grande, porque vai também, né, da opção daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa gosta de viver naquilo. Vai numa, sei lá, no sertanejo aí que mora no interior e, né, tem uma casinha lá de 3 cômodos, a casinha de pau a pique, ainda usa o fogão a lenha, ele gosta daquilo. Entende? Ele gosta. Ele não, por mais que você coloque uma outra situação para ele, ele não vai querer, ele não vai aceitar, ele gosta daquela vida dele, a vidinha dele é aquilo. Então são várias situações aí, vai a opção também, aí entra a liberdade individual de cada um, tá? Mas católico, não faça isso, não entregue a economia nas mãos dos globalistas, tá? Aí vem misturar catolicismo com liberalismo, cara. Catolicismo não, desculpa, capitalismo com liberalismo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meu Deus, o que tem a ver? Né? Então é a desculpa do católico que, no fundo, tem aquela semente marxista no coração, né? Tem aquela sementinha porque foi doutrinado durante 30 anos, principalmente por católicos, bispos vermelhos, o cabra foi doutrinado durante 30 anos, tem aquela sementinha marxista, então ele inventa uma desculpinha para ser o anticapitalista. Ah, mas eu sou o antiliberal, liberalismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Quem colocou essa história de liberalismo ser, né, igual ao capitalismo, colocou exatamente para enganar você. Quem fez isso? Os donos dessas grandes corporações colocou isso na tua cabeça, porque ele sabe que você não gosta do liberalismo. Ele é liberal, mas você não gosta, que ele fala, o capitalismo é igual ao liberalismo, então você tem que ser anticapitalista, cara. Ele coloca isso na tua cabeça, vai lá, busca lá um texto lá de um santo que viveu lá no século IV, cara, que não tinha sistema capitalista na época. Não existia o capitalismo, né? Aí traz e joga pra você. Aí vai lá e pega, né, a história do jovem rico, que eu até fiz um vídeo falando sobre o jovem rico, traz para você aqui, olha aqui a riqueza, isso não é de Deus, não seja bem sucedido, não é de Deus, aqui Jesus Cristo falando, venda tudo e dê para os pobres e me siga. Aí você vai lá e leva aquilo no literal, pronto, eu não posso acumular riquezas, eu não posso ser bem sucedido. E aí o cara tá batendo palma, tá lá, entendeu? Por quê? Você tá entregando para ele, né? A única arma que ele tem é a economia, e você está entregando essa arma para ele, tá bom? Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla do católico anticapitalista, e ainda mais aí mistura o católico futurista, que acredita nessa vinda do anticristo que vai dominar o mundo, é tudo o que o sionismo cultural quer, tá bom? Então, gente, fica essa dica aí. Cara, estude mais sobre isso, sabe? Sobre economia, sobre o capitalismo, estude mais. Véio. Não caia nessa história, não. Pelo amor de Deus, não entregue a tua igreja nas mãos, porque esse cabra, quem coloca isso na tua cabeça, entenda por que eu estou falando. Quem coloca isso na tua cabeça, tá? Esse cabra que coloca isso, né? Ele vai perseguir a igreja. Ele odeia a igreja. Ele odeia o cristianismo, odeia Jesus Cristo, tá? Ele só está ali esperando o momento para perseguir a igreja. Só isso que ele está esperando. E ele está se utilizando da tua fé, para que isso aconteça. E para terminar, como eu falei, realmente o apocalipse protestante é uma mentira,
Mas você, católico, anticapitalista e que acredita no anticristo ser criatura que vai dominar o mundo, você vai fazer o apocalipse protestante se tornar realidade. Você vai conseguir fazer isso daí, tá? E não tem nada a ver com Cristo, porque Jesus Cristo não vai voltar por causa desse apocalipse protestante se tornando realidade, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.